Aos 20 anos de idade, eu fui batizado e me voltei para o Senhor Jesus. Os sermões do pastor sobre o amor e os ensinamentos do Senhor Jesus aqueciam meu coração. E todos os meus irmãos e irmãs na igreja se apoiavam muito de forma mútua. Eu adorava frequentar aquela igreja. Muitas vezes eu ouvi o pastor dizer: o Senhor Jesus foi crucificado para nos redimir do pecado. Ele ressurgiu e subiu ao céu para preparar um lugar para nós. Terminando seus preparativos, ele virá nos buscar e nos levará para o céu. Pois o Senhor Jesus fez a seguinte promessa: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E também em 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O pastor nos dizia com frequência: contanto que depositemos nossa confiança no Senhor, quando Ele retornar, nos levará para o céu e nós estaremos com Ele para sempre. No céu, não há tristeza, nem doença, nem lágrimas. Só existem paz e alegria. Eu encontrava muita esperança e apoio nesses versículos. Eu acreditava que, contanto que seguisse o Senhor e perseverasse até o fim, certamente eu seria arrebatado para o céu e desfrutaria das bênçãos do Senhor. Eu sempre esperava que o Senhor voltasse logo para me arrebatar para o céu. Na época todos nós pensávamos dessa maneira. Sim. Certo dia, em setembro de 2017, conheci o irmão Wang por meio do Facebook. Ele me disse: o Senhor Jesus já retornou como Deus Todo-Poderoso para expressar a verdade e fazer a obra de julgamento e purificação nos últimos dias. Sim. Essa notícia me pegou totalmente de surpresa. O Senhor Jesus já retornou? Como isso é possível? A promessa do Senhor ainda não se cumpriu. Como então ele já pode ter retornado? Antes de terminar de falar, interrompi o irmão Wang e disse: quando o Senhor Jesus retornar, todos seremos arrebatados para as nuvens para encontrar o Senhor. Uma vez que ainda estamos aqui na Terra, nenhum de nós foi arrebatado. Como então o Senhor Jesus pode ter retornado? O irmão Wang me aconselhou a investigar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Sim. Disse também que se comunicaria comigo se eu tivesse alguma pergunta. Mas visto que o que ele dizia divergia do meu entendimento e que eu estava muito ocupado no trabalho, nunca mais entrei em contato com o irmão Wang. Mais tarde, em novembro, tive que interromper meu trabalho por um mês enquanto minha empresa passava por reformas. E de repente, eu tinha muito tempo livre. Eu entrava muito no Facebook e conversava muito com os meus amigos. Vi que muitos deles estavam postando filmes, vídeos e artigos com testemunhos, vídeos musicais e hinos da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Me lembrei daquilo que o irmão Wang havia dito, que o Senhor Jesus já tinha retornado. Fiquei muito curioso. Que tipo de igreja a Igreja de Deus Todo-Poderoso é exatamente? Por que ela está crescendo tão rápido? Um provérbio familiar veio em minha mente: aquilo que vem de Deus florescerá. Amém. Seria possível que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado? Pensei, ainda não fomos arrebatados, e a promessa de Deus ainda não se cumpriu. Então o que está acontecendo? Eu estava muito confuso. Então um dia, enquanto eu conversava com minha amiga, a irmã Lee, no Facebook, fiz a seguinte pergunta: você conhece a Igreja de Deus Todo-Poderoso? Ela disse que sim, e que era a única igreja que testifica abertamente que o Senhor Jesus havia retornado. Sim. E que a prima dela acabara de aceitar Deus Todo-Poderoso. E a levara 2 vezes para ouvir sermões. Ela disse que os sermões que ouviu na igreja eram tão refrescantes e esclarecedores que ajudaram ela a resolver questões sobre sua fé. Então ela decidiu que investigaria a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Quando ouvi que a irmã Lee estava prestes a investigar a igreja, me senti um pouco ansioso. Eu lhe respondi apressadamente. 1 Tessalonicenses 4:17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Mas ainda estamos aqui na terra. Não fomos arrebatados. Como então o Senhor já pode ter retornado? Você não pode ser cegada e desviada. E o que foi que a irmã Lee respondeu a você? O quê? A irmã Lee disse: não podemos ser cegados. Mas também seria errado rejeitar isso antes de investigar. Sim. Essa não é a vontade do Senhor. Verdade. Se Deus Todo-Poderoso realmente for o Senhor Jesus retornado e o rejeitarmos porque nos recusamos a investigar, iremos nos arrepender. Sim. O Senhor Jesus disse: quem busca, acha,
e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Se buscarmos com uma mente aberta, certamente seremos recompensados. Achei que as palavras da irmã Lee faziam muito sentido. Acolher o Senhor tem um efeito direto sobre nossa entrada no reino dos céus. E não deve ser tratado levianamente. Assim, visitei o site da Igreja de Deus Todo-Poderoso juntamente com a irmã Lee para investigar a igreja. Assistimos a um filme chamado Arrebatamento em Perigo. Durante uma cena, uma conversa entre 3 pessoas me impressionou muito. Na cena em questão, o irmão Guo leu algumas profecias de Apocalipse. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele disse, esses versículos nos mostram que quando o Senhor retornar durante os últimos dias, ele encarnará como Filho do Homem para falar às igrejas. O Senhor Jesus também disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Devemos ser virgens sábias e buscar a voz de Deus. Sempre que o Espírito Santo falar às igrejas, a voz de Deus estará lá, como também a aparição e obra de Deus. Sim. Só quando ouvirmos a voz de Deus, aceitarmos sua obra e retornarmos para diante de seu trono, seremos arrebatados. Sim. Entendo que arrebatamento envolve ouvir a voz de Deus, aceitar o Filho encarnado do homem e vir para diante de Deus. Isso é o que significa arrebatar. Não seremos arrebatados se não aceitarmos o retorno do Senhor. Deus nos abandonará. Sim. Então o irmão Zou comunicou. O Senhor se torna carne como Filho do Homem para fazer sua obra na terra nos últimos dias. Somos arrebatados quando aceitamos o Filho encarnado do homem. Devemos ser virgens sábias e buscar a voz de Deus. Encontrar as declarações do Espírito Santo e aceitar Deus significa ser arrebatado. Sim. Então o irmão Zeng disse, agora conhecemos o significado do arrebatamento. O arrebatamento é quando o Senhor vem para a terra para nos encontrar. Quando ouvimos sua voz e finalmente retornamos para diante dele. Não é ser levado de um lugar baixo para um alto. Acreditávamos que o Senhor está no céu e que ele nos arrebatará para o céu. Mas esse arrebatamento é uma invenção da nossa imaginação. Não resiste aos fatos. Sim. A essa altura do filme, eu fiquei um pouco confuso. Então perguntei à irmã Lee. Isso é diferente do meu entendimento sobre o que seria o arrebatamento. Significa que sempre entendi errado a ideia do arrebatamento? Meu pastor descrevia o arrebatamento da seguinte forma. Arrebatamento se refere ao Senhor Jesus nos levantar para o ar para estarmos com ele em seu retorno. Esse entendimento pode ser errado? A irmã Lee respondeu. O que eles dizem é esclarecedor. Afinal de contas, a Bíblia diz que só os santos podem ver o Senhor. Presos como estamos no ciclo de pecar e confessar, estamos aptos a contemplar o Senhor? Não. A nossa ideia de sermos arrebatados no ar para encontrar o Senhor não é um pouco vaga? Ouvi irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso falarem que o Senhor Jesus só fez a obra de redenção que perdoa os pecados da humanidade, mas que o caráter corrupto e a natureza pecaminosa do homem não foram resolvidos. As pessoas ainda pecam e resistem a Deus, de modo que não podem entrar em seu reino. Sim. Para salvar a humanidade, Deus retornou em carne nos últimos dias. Ao edificar sobre a obra do Senhor Jesus, ele está expressando a verdade, julgando e purificando o homem. Para desarraigar a causa dos pecados do homem, para que o homem seja liberto do pecado, salvo e entrar no reino de Deus. Por isso, não acho que o arrebatamento seja tão simples quanto imaginamos. Depois da fala da irmã Lee, me pareceu também que havia algum mistério na ideia do arrebatamento. E eu queria entender esse mistério. Assim, pedimos ajuda do irmão Wang da Igreja de Deus Todo-Poderoso. E lhe falamos da nossa confusão. E eu disse, 1 Tessalonicenses 4,17 afirma, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. No filme Arrebatamento em Perigo, vimos que arrebatamento significa ouvir a voz do Senhor aqui na terra e aceitar suas palavras e obra quando ele retornar. Não significa o que a Bíblia diz, ser levantado para o ar para encontrar o Senhor. Tal afirmação não contraria a palavra da Bíblia? E o que o irmão Wang disse para vocês? Ele disse o seguinte, quanto ao mistério do arrebatamento, nenhum homem consegue compreendê-lo totalmente, só Deus sabe. Sim. Devemos buscar a verdade nas palavras do Senhor e nas profecias em Apocalipse, somente isso é o correto. Certo. E a oração do Pai Nosso diz exatamente o quê? Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor Jesus disse claramente que o reino de Deus descerá para a terra nos últimos dias, não será no céu. A vontade de Deus será feita na terra, assim como é feita no céu. E em Apocalipse lemos: eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E eu vi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Essas profecias mencionam: o tabernáculo de Deus está com os homens. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Essas palavras provam que Deus construirá seu reino na terra nos últimos dias. Ele viverá entre os homens. E todas as nações do mundo se tornarão um reino de Cristo. Se insistirmos que, de acordo com a nossa fé, o reino de Deus está no céu, e que quando o Senhor retornar, nos arrebatará para o céu, tais profecias não seriam inúteis? Sim, é verdade. Sim. Então eu comecei a pensar. Todos esses anos como cristão, sempre orei o Pai Nosso, para que venha o reino de Deus, e que a vontade de Deus seja feita tanto na terra como no céu. O Apocalipse afirma claramente: o tabernáculo de Deus está com os homens. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Isso diz tudo de forma tão clara. Como é que eu não percebi por conta própria? Por que o pastor ou os pregadores não falam sobre esses capítulos? Os sermões dessas pessoas da Igreja de Deus Todo-Poderoso são muito esclarecedores. Eles explicaram tudo claro e diretamente. Quanto mais eu ouço, mais eu me interesso. Só que eu ainda tinha algumas dúvidas. Então perguntei ao irmão Wang. Sua explicação de como Deus constrói seu reino na Terra é uma novidade e está em conformidade com a Bíblia. Só que o Senhor Jesus também prometeu: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando o Senhor Jesus ressurgiu e subiu ao céu, ele preparou um lugar para nós. Então, esse lugar deveria estar no céu. De que outra forma poderia-se entender essa passagem? Após minha pergunta, o irmão Wang respondeu com a seguinte comunhão: há um mistério em todas as palavras do Senhor. Não podemos delimitar a obra de Deus com base em nossas noções e imaginações, pois a obra de Deus é insondável. Sim. Somente quando Deus terminar toda a sua obra e manifestá-la diante de nós é que seremos capazes de vê-la claramente. Após eu aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e ver os frutos da obra de Deus, eu percebi o que significa que o Senhor está preparando um lugar para nós. Significa Deus tornar-se carne nos últimos dias para fazer sua obra na terra e preordenar que nasceríamos nos últimos dias para aceitar a sua obra. Isso cumpre o que o Senhor Jesus disse: para que onde eu estiver, estejais vós também. Perceba que o lugar que o Senhor Jesus preparou para nós está aqui na terra e não no céu. Sim. Quando ouvi isso, percebi como havia sido ignorante. O Senhor veio para a terra nos últimos dias para falar e fazer sua obra. E eu aqui olhando para as nuvens, à espera do Senhor me arrebatar para o ar. Eu tinha entendido tudo errado. Isso é verdade. Como eu poderia ter acolhido o Senhor e sido arrebatado? É. Então o irmão Wang leu uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Vamos dar uma olhada? Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: quando Deus e o homem entrarem no descanso juntos, vai significar que toda a humanidade foi salva e que Satanás foi destruído, que a obra de Deus entre os homens chegou plenamente ao fim. Deus não vai mais continuar a operar entre os homens e os homens não vão mais viver sob o império de Satanás. Por isso, Deus não vai mais estar ocupado e o homem não vai mais se apressar. Deus e o homem vão entrar no descanso ao mesmo tempo. Deus vai retornar à sua posição original e cada pessoa vai voltar ao respectivo lugar.
São esses os destinos em que Deus e o homem vão residir respectivamente após o término da gestão total de Deus. Deus tem o destino de Deus e o homem tem o destino do homem. Mesmo descansando, Deus continuará a guiar toda a humanidade em sua vida na terra. Estando na luz de Deus, o homem adorará o único Deus verdadeiro no céu. Deus não viverá mais entre a humanidade, e o homem também não poderá viver com Deus no destino de Deus. Deus e o homem não podem viver dentro do mesmo reino, pois cada um tem a própria maneira de viver. Deus é aquele que orienta toda a humanidade, enquanto a humanidade toda é a cristalização da obra de gerenciamento de Deus. É a humanidade que é guiada. Quanto à essência, a humanidade não é similar a Deus. Descansar significa retornar ao lugar de origem. Assim, quando Deus entra no descanso, significa que retorna a seu lugar de origem. Deus não viverá mais na terra, nem compartilhará das alegrias e dos sofrimentos humanos enquanto estiver entre a humanidade. Quando a humanidade entra no descanso, significa que o homem se tornou uma criação verdadeira. A humanidade vai adorar Deus a partir da terra e terá uma vida humana normal. As pessoas não vão mais desobedecer nem resistir a Deus. Elas vão retornar à vida original de Adão e Eva. Essa é a vida e o destino, respectivamente, de Deus e da humanidade quando ambos entram no descanso. A derrota de Satanás é uma tendência inevitável na guerra entre Deus e Satanás. Dessa forma, entrar no descanso de Deus após a conclusão de sua obra de gerenciamento e completa salvação e entrar no descanso do homem também se tornam tendências inevitáveis. O local de descanso do homem é na terra, e o local de descanso de Deus é no céu. Enquanto descansa, o homem vai adorar a Deus e viver na terra. Enquanto descansa, Deus vai liderar a parte restante da humanidade. Ele vai conduzir os homens a partir do céu, não da terra. Amém. Amém. Após fazer essa leitura, o irmão Wang disse: foi na terra que, no início, Deus criou o homem a partir do pó. E quando o homem foi corrompido por Satanás, foi na terra que Deus guiou e redimiu a humanidade por meio de sua obra. Sim. Agora, nos últimos dias, Deus encarnou mais uma vez, expressando a verdade para julgar e purificar o homem, a fim de resolver o estado pecaminoso da humanidade e formar um grupo de vencedores. Esses vencedores podem ouvir a voz de Deus, se submeter a Ele e seguir seu caminho. A vontade de Deus será executada. E o reino de Cristo será realizado aqui na terra, trazendo glória para Deus. Sim. Quando a obra de gerenciamento de Deus para a salvação do homem estiver completa, ele terá derrotado Satanás. As forças de Satanás nunca mais perturbarão o mundo. Os que restarem serão aqueles que Deus salvou. E o homem não resistirá e nem se rebelará contra Deus. A humanidade viverá em paz. Não haverá mais guerra. E Deus e o homem poderão entrar no descanso juntos. O lugar de descanso de Deus está no céu, mas o lugar de descanso final do homem está aqui na terra. Deus guiará a humanidade a partir de seu lugar no céu. E o homem adorará a Deus na terra, usufruindo de uma existência semelhante ao céu. Essa é a vida harmoniosa e maravilhosa que Deus preparou para a humanidade. Sim. É o que Deus alcançará no fim. Graças a Deus. É isso. Havia algo muito prático naquilo que o irmão Wang dizia. Quando Satanás for destruído, o mundo estará livre das forças malignas dele. E a vida que Deus planejou para nós será a vida mais maravilhosa de todas. Sim. Minha noção do arrebatamento tinha sido tão vaga. Deus criou o homem para que vivesse na terra. Como o homem poderia subir ao céu tão facilmente? Se Deus realmente arrebatasse o homem para o ar, como é que o homem sobreviveria sem comida e sem abrigo? Pois é. Essa ideia de encontrar o Senhor no ar é um produto das noções e imaginações do homem.
É um jeito infantil de se pensar. É mesmo. Eu costumava ouvir o pastor falar sobre como o reino de Deus está no céu. E eu realmente acreditava nisso e queria ser arrebatado para o céu. Pelo jeito, o pastor e os pregadores também não entendem a Bíblia. Eles interpretam errado a palavra de Deus de acordo com suas próprias noções. São pessoas enganadoras. São sim. Então, o irmão Wang continuou sua comunhão dizendo: quanto ao significado real de arrebatamento, vejamos o que as palavras de Deus Todo-Poderoso têm a dizer. Deus Todo-Poderoso diz: ser arrebatado não é ser levantado para o alto como as pessoas imaginam. Esse é um grande engano. Ser apanhado se refere a eu predestinar e depois selecionar. Tem como alvo todos aqueles a quem predestinei e escolhi. Aqueles que ganharam o status de filho primogênito. O status de filhos ou povo são aqueles que foram apanhados. Isso é mais incompatível com as noções das pessoas. Os que partilham da minha casa num futuro são todos aqueles que foram apanhados diante de mim. Essa é a verdade absoluta, imutável, que não pode ser refutada por ninguém. É o contra-ataque a Satanás. Qualquer um que predestinei será apanhado diante de mim. Amém. Amém. O irmão Wang comunicou: o arrebatamento não é como imaginamos. Não é ser levantado da terra para as nuvens para encontrar o Senhor. E não é ser levado para o céu. Essa ideia surgiu pelas concepções das pessoas e interpretações literais desses versículos. Sim. Ser arrebatado se refere a acolher o Senhor e ser levado para diante de Deus. Significa ouvir a voz de Deus e se submeter à nova obra de Deus e seguir os passos do Cordeiro quando Deus vem para a terra para falar e fazer a sua obra. Deus Todo-Poderoso veio na carne para expressar a verdade e fazer a obra de julgamento e purificação. Todos aqueles que ouvem a voz de Deus e seguem a nova obra de Deus nos últimos dias são arrebatados para diante do trono de Deus. Essas pessoas são as virgens sábias, são os tesouros que o Senhor leva de volta para a casa de Deus. Todas elas são de bom calibre, aceitam e compreendem a verdade, e entendem a voz de Deus. Elas são realmente arrebatadas. Sim. Elas aceitam o julgamento e o castigo das palavras de Deus, ganham um entendimento real de Deus, e seu caráter corrupto é purificado. São os vencedores, formados por Deus antes dos grandes desastres. E no fim, Deus as conduzirá para o seu destino maravilhoso. Esse é o sentido real de ser arrebatado para o céu. Graças a Deus. Sim. As pessoas que se agarram às suas noções, enquanto espero que o Senhor os apanhe, que se recusam a aceitar a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, são as virgens tolas. Elas são descartadas pelo Senhor. Exatamente. E cairão nos desastres gemendo e rangendo os dentes. Sim. É como dizem as palavras de Deus Todo-Poderoso. Aqueles que conseguirem permanecer firmes durante o julgamento e castigo de Deus nos últimos dias, durante a purificação final, serão aqueles que entrarão no estado final de descanso junto com Deus. Portanto, os que entrarão no descanso terão todos eles se libertado da influência de Satanás e terão sido obtidos por Deus, apenas depois de terem sido submetidos à sua obra final de purificação. Essas pessoas que terão sido finalmente obtidas por Deus entrarão no descanso final. A essência da obra divina de castigo e julgamento é a purificação da humanidade e se destina ao dia do descanso final. Caso contrário, o homem não poderia ser classificado segundo a espécie, nem entrar no descanso. Esta obra é o único caminho da humanidade para entrar no descanso. Somente a obra de depuração feita por Deus purificará a humanidade de sua iniquidade, e somente sua obra de castigo e julgamento trará para a luz aquelas coisas desobedientes em meio à humanidade, separando dessa maneira os que podem ser salvos dos que não podem ser salvos, os que permanecerão dos que não permanecerão. Quando findar sua obra, aquelas pessoas que tiverem permissão para permanecer serão todas purificadas e entrarão em um estado de humanidade mais elevado, no qual desfrutarão de uma segunda vida humana, mas maravilhosa sobre a terra. Em outras palavras, entrarão no dia do descanso da humanidade e viverão junto com Deus. Quando aqueles que não podem permanecer tiverem sido julgados e castigados, eles mostrarão suas cores verdadeiras, e então serão destruídos. Como Satanás, não terão mais permissão para sobreviver na terra. A humanidade do futuro não mais conterá ninguém desse tipo. Essas pessoas não são aptas a entrar na terra do derradeiro descanso. Nem são aptas a entrar no dia do descanso que Deus e o homem compartilharão. Pois elas são o alvo da punição e são os perversos, não são os justos. Amém. Amém.
Então o irmão Wang disse: todos aqueles que realmente creem em Deus e que de fato anseiam por sua aparição, aceitaram Deus Todo-Poderoso ao lerem as suas palavras e ouvirem a sua voz. E foram levados para diante do trono de Deus. Eles recebem a provisão das palavras de Deus e seu espírito não tem mais sede. Não são mais fracos, negativos e não vivem presos pelos grilhões do pecado sem uma senda para trilhar. Agora vivem na luz de Deus. Tendo aceitado o julgamento das palavras de Deus, seu caráter corrupto melhora aos poucos e, com o passar do tempo, se livram das amarras do pecado e residem no império da liberdade restrita. Essa não é a vida de alguém que foi arrebatado? Sim. É. Graças a Deus. Graças a Deus. A comunhão do irmão Wang ajudou a elucidar minha confusão. Ser arrebatado significa ouvir a voz de Deus e retornar para diante do trono de Deus. Finalmente entendi o significado de arrebatamento. Todos esses anos só entendi o significado literal das Escrituras. Com base em minhas noções, acreditava que o Senhor nos apanharia para encontrá-lo. Eu não me concentrava em ouvir a voz de Deus e quase perdi a minha chance de ser arrebatado. Verdade. Sim. Eu era muito ignorante. Mas agora entendo que só os que são arrebatados para diante do trono de Deus, que aceitam o julgamento da palavra de Deus e são purificados e transformados, estão aptos a entrar no reino de Deus e receber suas promessas. Sim. A obra de Deus é realmente sábia e tão significativa. Após buscar e por meio da leitura das palavras de Deus Todo-Poderoso, tive a certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado e aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Fui arrebatado para diante do trono de Deus e participei do banquete do Cordeiro. Graças a Deus pela sua salvação. Graças a Deus. Graças a Deus.